Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Temporada de grama está começando e quando a gente fala em grama, nós temos que lembrar, obviamente, de Thomas Koch. Thomas Koch é o brasileiro que mais ganhou sobre a quadra de grama, claro, entre os homens, em toda a história do tênis brasileiro. Tanto na era amadora, só para vocês terem uma ideia, na era amadora, Thomas Koch ganhou 40 partidas sobre a grama. E entre os profissionais, Thomas Koch ganhou 21 partidas sobre a grama. Isso é um dobro do mais próximo brasileiro. E só para vocês aí em casa terem uma ideia, Gustavo Kirten ganhou 7 partidas na grama. Por tudo isso, nós temos que falar com ele, o meu grande mestre, Thomas Koch. Muito obrigado pela tua presença aqui no podcast de Tênis Brasil. Oi, Zé Nilton. Meu prazer de falar, vai ser muito bom. Falando de grama, estamos em casa. É verdade. Tomás, até quero te perguntar se você se lembra qual foi a primeira vez que você entrou numa quadra de grama para jogar um torneio oficial. Você lembra disso, não? Olha, Zé Nilton, foi um negócio que o que aconteceu, que é muito importante, é que eu fui a primeira vez para a Europa em 62 jogar nos torneios lá no circuito. Fui convidado por ser membro da Copa Davis. Na Copa Davis, nós como brasileiros jogávamos sempre como visitantes. E aí o que aconteceu é que a terceira partida do Brasil nesse ano foi contra a Inglaterra na grama. Então quase que foi a minha estreia em quadras de grama, foi jogar eu cheguei a jogar um torneio antes em Nottingham, na Inglaterra, mais de treinamento, né? E a gente entrou para jogar em quadra de grama contra a Inglaterra, e para minha surpresa, o Paulo da Silva Costa, que era o capitão, me colocou para jogar o primeiro jogo. E então para mim era um mundo diferente, estranho. Eu gostei de jogar, mas simplesmente eu não tive chance contra o inglês Billy Knight, que me ganhou fácil naquele meu primeiro jogo de quadra de grama. Eu lembro que quando a gente conversava com a Maristela sobre a quadra de grama, ela também foi uma pessoa que foi para a Europa sem nunca ter pisado na grama, né? Sempre jogou aqui na América do Sul, no Saibro, e certamente isso aconteceu também com você, né, Tomás? Ver aquele gramado verde, aquele jogo completamente distinto, né? É uma coisa que você tem que muito pouco tempo para se adaptar, né? Tanto é que mais adiante o Manolo Santana, melhor tenista espanhol na época, dizia que quadra de grama era para vaca pastar. Então, é totalmente estranho para um tenista que jogasse em quadra de saibro experimentar o piso de grama, porque era muito rápido, o pique da bola era muito baixinho, mas o Santana se acostumou, tanto é que ele se acostumou que ele ganhou 2 torneios de Grand Slam em quadra de grama, o Wimbledon e depois o Aberto dos Estados Unidos, que era em Forest Hills e se jogava em grama também. Que bem no início eram os 3 torneios de Grand Slam eram jogados na grama, né? Austrália, Wimbledon e Nova York, Aberto dos Estados Unidos. Então, falando de grama, logicamente, você colocou bem, quando a gente pensa em grama, a primeira pessoa que vem à memória é Maria Esther. Maria Esther era um espetáculo de vê-la jogando na grama. E depois o Borg, que foi uma das pessoas que mais me impressionou para jogar em grama, porque ele teve que reaprender a jogar. Borg era um cara que ficava só no fundo da quadra, ele melhorou muito o saque dele, e ele inclusive aprendeu a volear um pouco,
e com isso aí ele teve ele ganhou o quê? 6 vezes o Wimbledon. 5 vezes seguidas. 5, desculpa, 6 era em Roland Garros, né? E daí, na primeira semana, o Borg era vulnerável. A quadra era tão rápida, o pique da bola tão baixinho, que ele simplesmente ele meio que se enrolava e ele tinha problemas. Todos os jogos mais difíceis dele, quase todos os jogos mais difíceis dele foram na primeira semana do torneio. Na segunda semana a quadra já ficava mais desgastada e com isso ela ficava mais lenta. Quer dizer, não chegava a ficar bem lenta, mas ela ficava para um jogador que preferisse jogar no saibro, no fundo de quadra, como o Borg, ela realmente, ele quase que era, segunda semana, ele era imbatível. Você, nesse comecinho que você está contando para nós ali, você era bastante jovem ainda, né? 62, 63, você tinha 17, 18 anos. E eu vendo aqui, Tomás, você teve experiência de jogar em Queens contra John New, contra Roy Emerson. Inclusive com o John New, como você fez um jogo extremamente equilibrado com ele, né? Isso é muito interessante, né? Porque são australianos, eram tenistas absolutamente adaptados à grama, e você foi lá encarar essas feras, né? Teve um torneio, inclusive, em Manchester, que eu acho que foi o segundo ano de Europa que eu tive, em quadra de grama. Eu ganhei o torneio, ganhei em simples e duplas, então eu me sentia muito à vontade em quadra de grama. Agora, a gente tinha um problema muito grande em Wimbledon, que era o seguinte: a gente não conseguia treinar. Para treinar era complicado, porque na semana anterior ao torneio você podia treinar meia hora por dia, ou então dividindo por 2, ou se tivesse 4 na quadra, podia treinar 2 vezes meia hora. E isso, era só isso que você tinha diariamente, e quando chovia um pouco, suspendia os jogos, não tinha mais treino. Na semana do torneio de Wimbledon, você só podia treinar na quadra de Queens. Em Queens, que era as quadras, era a sede da Federação Inglesa, e aí então você tinha direito a treinar desde que não chovesse. No momento que caísse uns 3 pingos d'água na quadra, aí eles já suspendiam o treino, porque eles não queriam eles queriam preservar as quadras para os sócios que depois de Wimbledon não tinham direito a jogar naquelas quadras. Então era uma coisa bem complicada, e o único jeito que eu tinha de treinar em Wimbledon era quando treinasse com a Maria Esther, porque ela tinha acesso às quadras cobertas, quadra de madeira, cobertas em Queens. Então aí quando ela me convidava para jogar, para mim era um barato, era o único jeito que tinha de treinar, a não ser que fosse pro paredão. Tinha um paredão coberto ali, mas também era super requisitado. Você sempre foi um fã de paredão, né, Tomás? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Inclusive, infelizmente, é uma espécie em extinção, né? Com certeza. O paredão tá morrendo, cara. E daí, então, o que eu queria dizer é que era fácil de jogar, mas para treinar era muito complicado. E aí eu gosto de falar um dos melhores jogos que eu tive em Wimbledon. Eu acho que foi teve um ano que eu joguei com o Medvedev na terceira rodada, e nós entramos na quadra 3 horas da tarde, e a gente saiu às 9h15 da noite. Caramba! Porque o jogo tinha interrompido uns menos de meia hora, 2 vezes interrompeu o jogo
volta e meia chovia, sempre chove um pouco, né? Daí parava, voltava, e aí a gente saiu da quadra, era 9h15 da noite. Eu sei que o terceiro ou quarto set com o Metrevelli foi 17-15. Olha, está bom de memória, Tomás. Eu tenho aqui, ó, 1965, foi exatamente isso, 17-15 para 65. Isso. E aí o último set eu sei que estava completamente escuro. No 6-6, o juiz falou, o árbitro geral falou, olha, não tem mais, tem mais 2 games, se joga 2 games e daí continua amanhã, se for o caso, né? E daí eu, com sorte, eu terminei o jogo, ganhei 8-6 no quinto, e daí no dia seguinte me marcaram o primeiro jogo às 2 horas contra o Dennis Rawson, que eu não achei uma coisa muito legal, achei desleal, porque, cara, saindo 9h30 de lá do complexo, quer dizer, saindo 9h30, tinha que tomar banho ainda, massagista já tinha ido embora, não tinha mais ninguém no clube, até chegar no hotel. E chegando no hotel, todos os restaurantes, tudo fechado já, porque em Londres, às 10 horas da noite, não tem mais nada. Ou não tinha na época. Então, para jogar no dia seguinte, o primeiro jogo foi complicado. E esse ano eu achava que eu tinha a chance de ir longe no torneio, mas daí contra o Alson eu não consegui jogar. E daí eu acho que um outro jogo que é super emblemático para mim é quando eu joguei, nós jogamos, o Brasil jogou Copa Davis em Wimbledon contra os ingleses na quadra 1. Olha. Ou seja, todos a antiga quadra 1, né? Porque a quadra 1 eles demoliram, acabaram com a quadra 1. Isso. E era a quadra mais rápida do torneio. Então, o Cox foi no segundo jogo do dia, joguei com o Cox, Mandarino jogou o primeiro jogo com o Stilwell, e o Cox tinha, como é que ele tinha 2-1, 5-2 e 2 match points para terminar o jogo. Caramba. E eu não sei como eu consegui virar esse jogo, ganhei 8-6 no quinto set, 8-6 no quinto, na grama, mas eu estava quebrado, porque o problema na grama é que você tem que abaixar muito, então você quase que joga ajoelhado muitas vezes, porque por causa do kick da bola era tão baixinho, hoje em dia está mais alto, a quadra ficou mais lenta, e aí então eu sei que dia seguinte na dupla nós ainda jogamos, ganhamos a dupla, e no terceiro dia e já não tinha mais perna para jogar, perdemos os 2 outros jogos e perdemos 3-0, era a quarta de final da Davis aquele ano, e também foi na quadra 1. Outro ano que eu cheguei às quartas de final na grama ali em Wimbledon foi também quadra 1, que eu joguei com Bungert. 67, quartas de final de Wimbledon, né? Grande resultado. Esse foi 67, né? Daí eu cheguei a ter 2-1, e eu gostava muito daquela quadra, que, como eu falei antes, era a quadra mais rápida do torneio. Só que antes dele você tinha ganhado o Charles Passarell, né? Que foi um jogaço, né? Esse com o Passarell foi na quadra central. Esse foi na quadra central. E é muito engraçado que eu vi um tape um tempo atrás aí, terminando o jogo, e o Passarell, exausto, ele está sentado na cadeira onde ficava o juizinete, né? Porque a gente não tinha cadeira para sentar, você tinha que ficar de pé
se trocava de lado, e esse jogo com o Passarell também foi um jogo, foi duríssimo o jogo, e é um jogo que o Passarell ganhou na primeira rodada. Ele ganhou o Santana, era quem tinha ganho o Wimbledon no ano anterior, ele ganhou do Santana, e nas quartas ele era, para esse jogo ele era favorito. Então foi esse jogo também marcou bastante. Mas não vamos esquecer nunca que também na grama você foi quartas do US Open, isso até muito garoto, em 63, você tinha só 18 anos, que é também um marco na tua carreira, né? Porque você era praticamente, você vinha do título de Orange Ball, você era um juvenil de grande destaque, mas pouca gente conhecia, porque o circuito não era tão badalado naquela época, tão assim. Você chega no US Open até meio por fora, sem grandes expectativas, e faz uma campanha extraordinária na grama lá de Forest Hills, que era onde era jogado os Estados Unidos naquela época, né? E aquele torneio foi muito engraçado, que falavam que o Brasil estava jogando em ritmo de samba, jogava e dançava em ritmo de samba o torneio, porque a Marister ganhou da Margaret Court na final, foi um jogaço. Ronald Barnes chegou na semifinal, ganhou do Ralston nas quartas de final, e daí eu joguei contra o McKinley, que tinha ganho o Wimbledon naquele ano, sem perder set, e aí jogamos as quartas de final, e nesse jogo eu tive inclusive dois match points no quarto set. O jogo estava mais para mim. E agora foi interessante que nesse jogo, antes do jogo, o árbitro geral falou conosco que não deixaria jogar com sapato de prego, porque não queria acabar com a quadra. E a quadra estava escorregadia, tinha chovido, estava garoando. Então, quando eu fiz 2-1, fomos para o intervalo, e na volta o McKinley estava usando sapato de prego, e que chama spikes, né? E eu não entendi nada, porque o árbitro geral tinha falado que não me ia deixar jogar, e de qualquer maneira para mim era ótimo, porque eu nem sabia o que era sapato de prego. Daí eu sei que o McKinley jogou os últimos 2 sets com sapato de prego, e com isso aí ele teve uma vantagem muito grande, porque eu caía direto e ele conseguia se manter sem escorregar. Tomás, você sabe que tem um jogo aqui que eu estou vendo, e eu queria muito que você falasse sobre ele, porque eu também acho que é um jogo bastante emblemático quando a gente fala em grama e na tua extraordinária carreira, né? Porque em 1968, você enfrentou na segunda rodada do US Open Rod Laver, e você fez 2-0 sobre o Laver. Para quem está lá em casa, não se esqueceu, o Laver tinha fechado o Grand Slam em 62, aí ele não pôde jogar o circuito até o circuito se tornar profissional justamente em 68, e o Laver fechou o Grand Slam em 69 no ano seguinte. Então o pessoal tem uma pequena dimensão da incrível qualidade que era o Laver, principalmente quando falava em grama, né? Porque desses 4 slams que ele ganhou, 3 eram na grama, né? Só o Roland Garros que não era na grama. E você levou o Laver ao 5º set, ganhou os 2 primeiros sets dele, então me conta isso. Aí quem estava comentando desse jogo era o Jack Kramer, porque era televisão aberta para todos os Estados Unidos, então foi um jogo super badalado, e depois de ganhar os 2 primeiros sets, o pessoal apavorado que iam perder o Laver para o torneio, e que seria um negócio. Antigamente o torneio vivia muito de bilheteria, então era muito importante os jogadores, os principais jogadores, continuarem no torneio. Claro. Eu sei que terminou o jogo que ele me ganhou 6-4 no 5º, e aliás todos os 5 sets foram 6-4, 4-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, e aí depois do jogo, o Jack Kramer me entrevistando, perguntando, você deve estar muito decepcionado. E eu falei, como é que eu não podia estar mais contente? Eu joguei com o melhor jogador do mundo, fiz um tremendo jogo, joguei, foi um espetáculo, e
eu só podia estar vibrando. Foi que a minha vontade maior sempre foi de dar um bom espetáculo. Em primeiro lugar, fazer um bom jogo. E esse jogo foi de altíssimo nível. Então eu estava muito contente depois do jogo. E foi um dos jogos que eu achei que a gente fez um belo espetáculo. Tomás, você jogou o Wimbledon pela última vez em 1980, né? Sua enorme carreira, você já tinha quase 20 anos de carreira, você jogou o Wimbledon pela última vez em 1980, você perde do John Fitzgerald. E você, aliás, 1980 é o ano, inclusive, do pentacampeonato do Borg que você citou aí. Mas eu queria até que, aproveitando isso, essa tua longa experiência aí, que você contasse para o pessoal em casa isso que tanto se fala, que a grama era muito mais veloz, ou era muito diferente do que ela, né, nessa década de 80, do que ela se transformou a partir desses últimos 20 anos, que a grama mudou completamente de característica. Tenta explicar para o pessoal como é que isso aconteceu. Para mim é um mistério de como eles conseguiram tornar a grama muito mais lenta, porque antigamente você só podia jogar na grama se você tivesse um bom saque e voleio. Se você não sacasse e voleasse praticamente todas as jogadas, aí não teria nem chance de jogar. E tanto é quando eu vi o Borg, eu treinei com o Borg em Eastbourne. Eu lembro, no começo da carreira do Borg, dava até dó de ver o Borg jogar na grama. Eu achava, cara, esse cara não tem chance de jogar na grama. E ele conseguiu adaptar o jogo dele à velocidade da quadra. E o que aconteceu é que eles mudaram a grama. Eles tornaram a grama mais espessa, então tinha mais grama por metro quadrado, e com isso aí ela não deslizava tanto, ela quicava e subia. Ou seja, agora, hoje em dia, antes ela deslizava mais na quadra, e hoje em dia ela quica e sobe mais. Então, você tem mais tempo de jogar, né? E com isso aí, o que aconteceu também com a evolução do tênis para o material, corda e etc., aconteceu que a devolução de saque melhorou demais. Sim. Então, o tenista com o saque, ele não consegue hoje em dia dominar o ponto, porque se ele sacar e for para a rede, quando chegar na rede, ele já levou a passada. É uma velocidade muito grande. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. O tênis evoluiu muito na parte de devolução, pode dizer também preparo físico, porque o tenista está chegando em todas as bolas muito melhor, e com isso aí um voleio não é tão eficiente hoje em dia quanto era naquele tempo. E outra coisa é que hoje em dia não se voleia da mesma maneira que se voleava antes. Hoje em dia, normalmente, o voleio é mais uma deixada, é um voleio de deixada colocado, e não é um voleio no fundo da quadra, em preparação para o próximo ponto que o voleador vai lá e mata o ponto. Então, os tenistas eles se especializaram muito mais no fundo da quadra do que na preparação na rede, no voleio de rede, e também pela maneira de segurar a raquete nos gripes atuais de western, etc., o voleio ficou uma coisa em segundo plano. É uma coisa que com essa empunhadura você não consegue volear. Aí muitas vezes não dá tempo de trocar a empunhadura e o voleio não fica tão firme como era antes.
Antes, normalmente, se jogava com uma empunhadura, praticamente se jogava quase todos os golpes. E com isso aí o vôlei era uma coisa mais natural, o vôlei. Hoje em dia virou uma coisa mais artificial. Então, o tenista ele arrisca menos a subir da rede. O próprio Federer, que tinha um tremendo voleio, né? Ele no final ele não subia tanto a rede. Ele preferia jogar mais, ele tinha mais segurança atrás do que na subida à rede. Claro que ele subia, mas não com a constância que nós subíamos no nosso tempo. Aliás, você lembrou bem, Tomás, porque quando a gente vê aquele fantástico jogo, um jogo histórico do Federer com o Sampras em 2001, quer dizer, comecinho da carreira do Federer demorou para ganhar o Wimbledon 2 anos depois, é um jogo praticamente na rede, né? Os dois subindo o tempo inteiro, procurando a rede e tal. Quando você vê o último título do Federer lá já, né, final da década de 20, ele já muito raramente ia à rede, quer dizer, ele preparava muito mais o ponto para ir à rede, né? Como é que mudou, né? Ele ganhou 7 vezes o Wimbledon, mas ele foi mudando completamente essa maneira de jogar, né? Mudou demais, isso aí. Talvez ele não tivesse mais a mesma velocidade mesmo pique que ele tinha no início. E no início você é mais, eu acho que você arrisca mais também no início de carreira, e depois você joga de uma maneira um pouco mais segura, e a maneira mais segura é atrás. Sem dúvida. E na frente você está sempre arriscando, você arrisca ou matar o ponto ou levar uma passada, né? Trazendo o tênis para hoje, Tomás, olhando aí, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Djokovic na dúvida se o Djokovic vai jogar ou não. Djokovic que é 6 vezes campeão de Wimbledon, quer dizer, é um cara que naturalmente é um favorito se ele confirmar sua presença. Mas a nova geração toda, o Alcaraz ganhou o Wimbledon ano passado, até uma razoável surpresa, apesar do estilo tão versátil que ele tem. Mas como é que você vê essa nova geração se adaptando à grama? Eu até escrevi um blog esses dias dizendo que eu nunca vi a temporada de grama tão aberta, tão impossível de acontecer qualquer coisa, porque você não tem mais, principalmente se o Djokovic não jogar, você não tem um grande favorito, né? Você tem vários jogadores que vão se adaptar à situação, né? O tênis, a gente está numa mudança de guarda, né? A gente trocou a guarda, então antes você via, era Nadal, Federer e Djokovic, os três dominavam com pouquíssimas exceções, e com isso aí os dois estão abrindo mão agora, claro, por causa da idade, e esses novos tenistas que apareceram, quando chegou o Alcaraz, parecia que ele ia dominar o tênis nos próximos 10 anos, né? Sim. E daí chegam 2 anos depois, já tem um outro tenista, o Sinner, que está ali, está na cola dele. Então, fora isso, eu acho que o Zverev, eu acho que ele melhorou muito também. Então tem vários tenistas que estão com uma possibilidade muito grande de ganhar o torneio, e isso aí eu acho que é bem interessante. Sem dúvida alguma. Então, mas para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da nova geração, porque você obviamente esteve no Rio, você teve oportunidade de acompanhar o João Fonseca jogando. O João Fonseca, aliás, está tendo suas primeiras experiências na grama, né? Ele abandonou a temporada de saibro, foi treinar na grama, ganhou o convite em rally, vai jogar rally, quer dizer, um garoto muito com a tua idade, né? 17 anos, tendo experiência na grama. E você acompanhando muito de perto também a carreira da Vitória Barros, né? Você está ali batendo bola, jogando no Rio, ela está sempre conversando com você. Como é que você avalia essa nova geração brasileira? Olha, tem mais, tem a Naná também, que sim. Eu acho que a perspectiva é muito boa. O João me impressionou muito no Rio Open. Ele realmente, não tanto o jogo dele, que o jogo dele tem uma direita que realmente é um negócio, é fantástica, mas a cabeça dele, eu acho que é um rapaz muito centrado, e eu acho que
ele vai dar muita surpresa agradável aí pra gente. Ele vai nos dar muitos presentes bonitos, e eu tenho certeza que ele tá no caminho certo. Ele tá bem, bem assessorado, e eu acho que é muito importante também a família, os pais dele. Eu acho que são muito positivos e dão muita força sem botar pressão no garoto. Então eu acho que ele está à vontade para jogar o jogo dele. Eu acho que isso aí é super importante. Eu acho que é muito válido, e a vitória, eu acho que tá no começo, tá bem encaminhada, e com isso aí ela deve, sei lá, o chão tem muito chão pela frente, sem sabe? Dúvida. Mas eu acho que eles estão muito bem encaminhados também, com a Naná e aquele garoto lá que treina com o Dumont. Guto Miguel. É o Guto, né? O apelido é o Guto. Ele também, então, mas eles vão ter que levar umas porradas aí para eu acho que faz parte, sabe? E o negócio do tênis é brabo, né? Eu acho, porque você vai ter muito mais dias ruins do que dias bons. Dias bons são mais raros, e a realidade mesmo é aquela decepção ali quando você não consegue desenvolver o teu jogo, que acontece muitas vezes. A grande sorte do tênis é que sempre tem um torneio na semana seguinte. Então você se dá mal num torneio e na semana seguinte você já tem a chance de voltar para cima de novo. Ao mesmo tempo, você tem o outro lado também acontece. Você ganha um torneio na semana seguinte, já na terça-feira, você já está ali de novo, e você tem que fazer tudo de novo, provar do zero, outra vez o que você fez na semana anterior. Então é complicado. Você tem que ter uma cabeça muito boa e tem que aceitar muito os resultados, e eu acho que ter humildade para persistir. Sem dúvida alguma. Tomás está indo agora para os Estados Unidos, dar clínicas, né, Tomás? Você está com muita vitalidade, hein? Eu estou indo lá no final da semana, estou indo para Carolina do Sul para fazer duas clínicas, 2 semanas de clínica com os Goff pai e filho, que realmente ele fez mais de 20 anos, ele fez todo ano ele fazia essa clínica aí, que era chamada Tournament Tough, que era patrocinada pela Nike. Então agora é uma coisa nova, vai ser na Carolina do Sul, na universidade lá, e eu tô entusiasmado. Eu acho que vai ser muito legal. E eu acho que ele sabe bastante de tênis, ele tem um conhecimento muito bom. Ele não é à toa que ele treinou os 2 McEnroe, né? O John e o Patrick. E aí, então, ele sabe bastante. Eu acho que vai ser motivante. Lembrar para o pessoal que não sabe, lá em casa, Carlos Goff é brasileiro, radicado há muitos e muitos anos nos Estados Unidos, de extrema competência, fez toda a sua carreira de treinador lá, né, Tomás? É verdade. Tomás Koch, quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil. Falar para o pessoal, aliás, que vem aí a autobiografia do Tomás Koch. Tá aí no forno, né, Tomás? Se Deus quiser, vai sair no começo do ano que vem. Estou curioso para ver isso aí. Vai sair sim, se Deus quiser, e vai ser um grande sucesso. Aí, você, cara. Vamos lá. Estamos juntos. Estamos juntos. Tomás Koch, obrigado, grande abraço para você, boa viagem e sucesso por lá. Isso aí. Tamo aí. Vamos lá. Tchau, tchau.
Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.